Meus irmãos, graça e paz. Louvado seja o Senhor por estarmos aqui em sua casa, para engrandecer, exaltar e louvar o seu santo nome. Meus queridos, nós chegamos ao final da série temática, como o pastor Renan falou, Eu Sou Mesmo um Cristão. Passamos, irmãos, estes domingos de janeiro e vimos que a vida do cristão, ela é preto no branco. Percebemos, irmãos, que não podemos viver uma vida colorida com tons de cinza. Vimos também que a Bíblia é muito clara em mostrar princípios, como você não é cristão se não crer e não confia nos fatos do Evangelho. Você não é cristão se ama o pecado. Você não é cristão se não persevera na fé até o fim. Vimos que você não é cristão se não ama outras pessoas. Você não é cristão se ama outras coisas. E diante, irmãos, destes princípios que vimos, nós podemos imaginar que já estamos reprovados. Mas diante, irmãos, disso tudo, quem nunca, de forma bastante honesta, imaginou ou imagina estar reprovado? Algumas vezes dúvidas, elas aparecem e fica difícil assim confiar, por exemplo, em Jesus. O nosso amor pelos outros não está tão bem. O pecado parece gostoso. O dinheiro parece a solução. Como cantamos, irmãos, passamos praticamente alguns momentos por guerras internas ao ponto de, às vezes, perdermos o sono. Ficamos inseguros diante de tudo isso. Mas veja, meu querido irmão, tudo o que foi dito aqui foi para lhe mostrar como é e como vive um verdadeiro cristão. Nenhum cristão é perfeito, isso é fato. Nós não estamos aqui numa igreja perfeita. Mas para responder esta pergunta, que durante estes domingos soaram em nossos ouvidos, se faz necessário, irmãos, refletirmos também onde nós estamos colocando a nossa segurança. Como posso, então, ter essa segurança? Se sou um cristão genuíno, devo ter essa segurança. Se sou um cristão nominal, preciso me arrepender e crer de fato e de verdade em Jesus. Se não sou um cristão, irmãos, então eu devo entregar a minha vida a Ele, entendendo que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, meus queridos, o verdadeiro cristão, ele deposita a sua segurança somente em Jesus. Somente nele. Convido a você a fechar os seus olhos mais uma vez e orarmos ao nosso Senhor nesse momento. Pai de amor e de imensa bondade, diante de Ti nós estamos, Senhor, diante da Tua palavra. Ó Deus, nos ajude. Tenha misericórdia de nós e fala ao nosso coração, Pai bendito. Nós queremos, ó Senhor, sair daqui com esta certeza de que a nossa segurança deve estar
no Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, nos ajude. Oramos assim gratos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós vamos trabalhar nesta manhã 3 textos. Como é um sermão temático, difere um pouco do sermão expositivo que estamos acostumados a escutar. Eu espero que você possa assimilar o máximo possível que vai ser dito aqui, o que a palavra irá falar ao nosso coração. Então, meus amados, o verdadeiro cristão, ele deve ter a sua segurança totalmente em Jesus Cristo. E para isto, meus queridos, é preciso que nós venhamos entender, e em primeiro lugar, é que a nossa segurança, a segurança do cristão deve estar no caráter de Jesus Cristo. Quando se fala, meus amados, do caráter de Cristo, se percebe que o Senhor Jesus, ele é caracterizado por uma grande ternura para com os pecadores. E é isto que o doutor Lucas, ele vai relatar no seu evangelho, no capítulo 4, verso 22. Lucas 4, verso 22. Lucas, ele vai nos dizer algo muito importante sobre depositarmos a nossa segurança no caráter de Cristo, do porquê depositar a nossa segurança no caráter de Cristo, porque um cristão verdadeiro deposita a sua segurança no caráter de Cristo. Ele nos diz: todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Para lhe contextualizar, meus queridos, aqui Jesus havia voltado para a Galileia, após ter passado por aquele episódio da tentação no deserto, em que Satanás, irmãos, ele tenta de todas as formas levar Jesus a cair em tentação. A fama de Jesus, ela se espalha por toda essa região. Jesus, ele passa agora a ensinar em vários lugares, as pessoas passam a elogiá-lo. Foi aqui que Jesus, ele falou que a profecia de Isaías se cumpriu nele, lembram? E a partir de então, o seu caráter passa a ser revelado. Irmãos, todos estavam espantados com a convicção interior de Jesus, com o seu vigor, com a sua autoridade, com a sua graça. Eles ficaram impressionados com a sua sabedoria. Eles ficaram impressionados com a sua obra. É de se saber que logo depois estranharam sua pregação e não aceitaram de coração. Estes que ficaram espantados com o que Jesus estava fazendo, falando, passaram a agir com hostilidade. E tudo isso foi pelo fato de Jesus mostrar a bondade de Deus para com os gentios. Mas o que eu queria chamar a atenção é que Lucas aqui, ele revela que esse Jesus, ele é o Deus cheio de graça, e que esta graça traz junto também um Jesus cheio de amor e de misericórdia. Quando lemos, por exemplo, Isaías capítulo 42, verso 3, nos é dito lá que o Messias teria ternura de coração para com os humildes. Nós não devemos pensar, queridos, que Jesus, ele é como um leão que está prestes a se lançar sobre sua presa, quando ela peca. Não!
Precisamos entender que Jesus, ele não está na espreita, aguardando você cometer um erro para poder lhe condenar. Jamais, irmãos. Nós servimos a um Jesus cheio de graça, de amor, de misericórdia. Por isso que é preciso que venhamos conhecer Jesus. Porque conhecendo Jesus, esse conhecimento de Jesus irá nos trazer segurança. E aí eu pergunto, você o conhece? Lembra quando Jesus, ele se aproximou dos coletores de impostos, das prostitutas, de todos que eram considerados a ralé da escória? Quando nós lemos Lucas capítulo 5, verso 30 e o verso 31, nos diz lá que aqueles que se consideravam os bons se escandalizavam com ele. E aí Jesus, vendo tudo aquilo, passa a dizer: olha, eu vim para estes que estão doentes. Eles questionaram porque Jesus conversava com essa pessoa, sentava com essa pessoa, com essas pessoas, que era escória, que era ralé. Jesus diz: olha, eu vim para estes. Jesus veio, irmãos, para mim. Jesus veio para você. Você pode estudar grandes homens e mulheres da história da igreja, mas não deixe de estudar e compreender o coração de Jesus. Porque, irmãos, quando lemos a sua história, passamos a ver que todos que vieram até ele foram sempre recebidos com um carinho especial, foram recebidos com palavras afáveis. Agora, as únicas pessoas que Jesus condenou foram os hipócritas. Esses sim, Jesus vinha com uma palavra dura. Ele vinha com uma palavra dura para os orgulhosos, para os avarentos, aqueles que confiavam em si. Este Jesus se dirigia com palavras duras, mas para um pecador como eu e você, ele veio com graça, ele veio com misericórdia, ele veio com amor, ele veio com ternura. Quero lembrar você que Jesus, ele não tolerava pecadores, mas ele veio buscar e salvar o perdido. Quando lemos, irmãos, Mateus capítulo 11, verso 28 ao 30, ele nos diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ah, meus queridos, é por isso que um verdadeiro cristão, ele sabe que para se ter segurança, é preciso conhecer o caráter de Jesus, saber quem ele é. E quando isso acontece, ele passa a viver uma vida de descanso, porque esse conhecimento de Jesus, faz com que ele venha descansar e entender que Jesus está sempre de braços abertos a receber um pecador arrependido. Como diz um comentarista, Jesus é amável para com o fraco, pronto a perdoar todos os nossos pecados e nos restaurar. Por isso, a confiança que você e eu, como pecadores, podemos ter, repousa no fato de Jesus ser tão misericordioso, ser tão paciente, ser clemente. É como as palavras, irmãos,
de Charles Spurgeon, que disse: a doutrina, o ensino de Cristo era agradável e reconfortante. Irmãos, olhando para a cristologia, especificamente no seu caráter, nós passamos a perceber que Jesus, Ele tem um caráter de justiça, de prontidão, de compaixão, de servidão, de responsabilidade, de compreensão, de obediência, de humildade e de tantas outras coisas. E quando nós passarmos a conhecer este caráter, além de passarmos a estar mais seguros, vem um bônus junto. É que nós passaremos a viver como Ele. Um verdadeiro cristão, meu querido, ele deposita a sua segurança em Jesus, conhecendo Jesus, quem Ele é. Um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que está pronto a perdoar um pecador arrependido. Em segundo lugar, a segurança do verdadeiro cristão, além de estar no caráter de Jesus, está também na obra consumada dele. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Leiamos os versos 19 ao 22. Hebreus 10, verso 19 ao 22. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no seu santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Diante, queridos, do que lemos, nós precisamos entender que a nossa segurança repousa na obra consumada de Jesus. Nunca poderemos agradar a Deus pelas nossas melhores tentativas de obediência. Nunca. Nunca venhamos ter segurança nisso. A segurança, irmãos, está justamente no fato de que Jesus, Ele morreu e ressuscitou e está assentado nos céus. O autor de Hebreus, ele está nos convidando a aproximarmos de Deus. Isto ecoa a uma exortação que foi feita anteriormente no capítulo 4 de Hebreus, verso 16. Ele diz nesse verso: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha o que ele diz: nos aproximemos, confiante naquilo que Cristo fez, na sua obra consumada.
Esta ação de Jesus, ela nos traz segurança, porque por meio dele podemos, irmãos, entrar no lugar santo dos santos, ou seja, podemos agora estar na presença de Deus. Hoje, agora, nós estamos no lugar santo dos santos. Eu não falo desta tenda. Eu falo, irmãos, que hoje nós estamos na presença de Deus. Por causa da obra consumada de Jesus. Isso acontece porque Jesus derramou seu sangue por nossos pecados. E por causa da sua morte, irmãos, o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Jesus, ele entrou definitivamente na sala do Santo dos Santos e rasgou a cortina, e abriu a cortina, e não voltou mais. Jesus, ele não voltou para fechar, ele abriu e entrou e disse: está aberto. Estes que confiam em mim, que creem em mim, que entregam a sua vida a mim, podem entrar neste lugar. E Deus, irmãos, permite que tudo isso aconteça, porque Deus olha para o seu Filho. É basicamente Jesus dizendo para Deus: Senhor, Deus, é por meu sangue, é por mim que eles entram neste lugar. É porque eu morri por eles. Eu fui à cruz por eles. É por ele, irmãos, que podemos desfrutar deste lugar santo dos santos. Por isso que nós somos encorajados a nos achegarmos à presença de Deus com total segurança, sem medo. Não temos, irmãos, mais aquele medo de um sacerdote, quando ele entrava no lugar do Santo dos Santos, no Antigo Testamento, amarrado em uma corda. Porque se ele morresse, teria alguém lá fora que poderia puxá-lo de volta. Hoje nós podemos entrar sem medo, por meio de Jesus, no lugar santo dos santos. Podemos conversar com Deus, irmãos. Foi este o caminho que Jesus abriu para nós. Um comentarista nos diz que se porventura houver qualquer hesitação na mente do crente, o escritor de Hebreus está dizendo que ele olhe para aquele que é o único sacerdote, Jesus Cristo. Meus irmãos, nós estamos sendo exortados a irmos até Deus. Irmos até Deus. E devemos ir até Deus em oração, como diz Hebreus, com um coração sincero. Em plena certeza de fé, indo por este caminho, é que nos aproximamos dele, irmãos. Por que a segurança do crente deve estar nesta obra consumada de Jesus? É porque só Jesus nos purifica completamente do pecado, irmãos. Só Ele. Só Ele é a perfeita justiça. Porque a perfeita justiça dEle se torna a nossa justiça. Pois como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Foi Ele, irmãos, que tomou sobre si toda a nossa impiedade. Foi Ele. Mas para que você possa trilhar este caminho, é essencial também ter fé. Você já parou para pensar que os cristãos, ou nós aqui também, nunca vimos Deus, nunca vimos Jesus, nunca vimos o céu,
nunca vimos o inferno, nunca vimos Satanás, nunca vimos o Espírito, nunca vimos quaisquer pessoas da Bíblia. Nós nem vimos esta obra sendo consumada de Jesus. Não vimos nada disso. Mas por que estamos aqui então? Por fé, irmãos. Porque cremos. Nós nos aproximamos dele é pela fé. Nós nos aproximamos dele, irmãos, por causa dos benefícios da nova aliança em Jesus. Por isso que para se aproximar dele, para entrar no lugar santo dos santos, é preciso ter fé. É na fé que me dá a certeza de que eu estou na presença de Deus. É a fé que me dá a certeza que quando eu abro a minha boca em oração, estou falando diretamente com Deus. É a fé, meu irmão, que me diz, que fala ao meu coração, que é por meio de Jesus que eu falo com Deus e que Ele me responde. É pela fé. Por isso que o verdadeiro cristão, ele tem a sua segurança no caráter de Jesus, conhecendo a Jesus, sabendo quem Ele é, mas também ele deposita a sua segurança naquilo que Jesus fez por ele. Morreu, ressuscitou e está sentado no céu. Por fim, meu querido irmão, a segurança do cristão também está na promessa de Cristo. O caráter e a obra de Cristo vem acompanhado pelas promessas que o Senhor faz aos pecadores. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6, verso 37, por favor. Olha o que Jesus ele disse. No capítulo 6 de João, verso 37. Todo o que o meu Pai me der virá a mim. Olha a promessa. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Amém? Amém, meu irmão? Você leu agora o que Jesus falou? Você tem certeza dessa promessa? Todo o que o Pai me dera virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Jesus aqui, ele está em Cafarnaum, ele está aqui diante de uma multidão, e ele passa a conversar com essa multidão. Jesus ele passa de uma margem para outra margem do mar, a multidão sente falta dele e o segue. E chegando do outro lado, vê Jesus ali, e Jesus passa a conversar com essa multidão, e ao perguntarem o que eles precisavam fazer, eles perguntando a Jesus o que precisavam fazer para realizarem as boas obras que Deus requer, Jesus, irmãos, ele vai responder que eles precisavam crer naquele que o tinha enviado. Então, eles passam a fazer várias outras perguntas, levando Jesus a declarar para eles que o pão do céu é o Pai quem dá. Eles trazem a história do Antigo Testamento, onde o povo do Senhor foi alimentado com o maná, com o pão do céu, e perguntam a Jesus como é que eles podem ter este pão. E Jesus passa a dizer a eles que este pão, ele é um pão que é dado por Deus, e que este pão verdadeiro que vem do céu é o Pai quem dá, e que é Ele mesmo. Jesus passa a dizer àquela multidão que este pão é Ele.
E ele vai além, dizendo: olha, eu sou este pão, e aquele que comer deste pão jamais terá fome. Claro que Jesus aqui estava falando na questão espiritual. E aí, meus queridos, Jesus ele chega a um ponto importante diante deles, dizendo que eles estavam o vendo e não estavam crendo, mostrando assim que aquele que crer é somente aquele que Deus escolheu. Pois no texto que lemos, nos é dito que aquele que o meu Pai me der e vier a mim, jamais lançarei fora, jamais será lançado fora. Não é qualquer um que chega até Jesus. Não são todos que chegam até Jesus. Só chegam até Jesus, meu querido, aquele que o Pai dá. Aquele que o Pai escolheu. Olha a doutrina da eleição aqui. Somente estes que o Pai escolheu podem se achegar a Jesus. Essa promessa, meu querido irmão, ela é maravilhosa. Saber que nós que fomos a Cristo, fomos escolhidos pelo Pai e que jamais seremos descartados. Isso alegra o nosso coração. Isto nos dá uma segurança em saber que quando eu fui até Jesus, sendo levado por Deus até Ele, percebo que Ele não me lança fora, que Ele não me rejeitou. Por isso, irmãos, a expressão todo aquele vê os eleitos como uma unidade. Nós vemos aqui nesse texto uma total cooperação entre o Pai e o Filho. Aquele que o Pai dá, o Filho recebe. E esta obra de redenção, irmãos, jamais poderá ser frustrada pela incredulidade. Jamais. Aqui nós passamos a perceber e a ver que há uma raça eleita. Por isso, o verso 38 nos garante que não seremos expulsos. Veja aí o que é que diz o verso de número 38. Ele diz assim, ó: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, se eu e você fomos até Jesus pela vontade de Deus, jamais Jesus irá nos descartar, porque Ele veio para cumprir a vontade de Deus. Não tem como. É promessa, é fato. Provavelmente, meu querido irmão, deve ter passado pela sua mente que você não esteja nesse grupo de pessoas e que Jesus haverá de lhe rejeitar quando você for a Ele. Eu quero lhe dizer, não pense assim. Não pense. Jamais precisamos temer que nossos pecados ou falta de amor fará com que Ele nos abandone. Jamais. Porque se nos achegarmos a Ele de forma que João diz em sua primeira carta, capítulo 1, 9. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, que ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. À parte de Cristo, irmãos, os nossos pecados nos separa de Deus, mas Ele é fiel para nos perdoar e purificar. Se os nossos pecados nos afastam do Senhor, quando voltamos para Ele, Ele está ali pronto.
para nos perdoar, para nos purificar. Os nossos pecados, irmãos, que nos afastam de Deus, não são poderosos ao ponto de que quando voltarmos, Jesus vai fazer assim, vá para lá, não quero conversa. Jamais. Porque Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel. Por isso que a segurança do crente está justamente crer nas promessas do Redentor. Porque se pedirmos e crermos, nós seremos atendidos com o perdão dele. Nós passamos, irmãos, a viver o que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, irmãos, creiamos nas promessas de Deus. Olhemos para esta promessa, para estas promessas. Estas promessas nos trazem segurança. A sua segurança não deve estar naquilo, ou não deve residir naquilo que você tem feito. Lembrem-se no que foi dito na primeira mensagem desta série, pelo nosso irmão presbítero Diogo. Ele citou aquele texto que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Esta palavra, irmãos, vai para aqueles que depositam a sua segurança, onde a sua segurança está arraigada nas obras praticadas, nas suas realizações, no seu eu. Ninguém, irmãos, poderá agradar a Deus se baseando no que fez, confiando em si. A promessa está na vida daquele que deposita a sua esperança, a sua confiança em Jesus, que prometeu a salvação a todo aquele que se arrepender de seus pecados. Por isso, não edifique sua segurança de salvação em outro alicerce, exceto o nosso Senhor Jesus. É Ele, somente Ele. São estas promessas, irmãos, que nos traz segurança. Nós passamos estes domingos ouvindo: eu sou mesmo um cristão. Você que é um cristão genuíno, eu espero que estas mensagens possam ter sido proveitosas para a sua vida. Que você possa ter feito um autoexame. Que você possa lembrar constantemente que é preciso confiar no amor de Deus por você. Se você ainda não é um cristão nominal, meu querido, se você é um cristão nominal só de nome, que todos que passam por aqui, que são assim, possam entender que cada pregador que falou neste púlpito foram usados por Deus para falar ao seu coração e alertá-lo do perigo espiritual que você está vivendo. Eu espero que estas palavras tenham lhe levado a tomar uma posição de se tornar um cristão genuíno. E eu lhe informo
você cristão nominal, que você precisa nascer de novo. E você que não é cristão, que acha tudo aqui muito bonito e agradável, volte-se de seus pecados e passe a colocar sua confiança em Jesus. Porque Ele estará pronto a lhe salvar. Como vimos, Ele está pronto a tirar o peso de suas costas e colocar o seu fardo, que é suave e leve. Irmãos, este é o lugar, a igreja, meio designado por Jesus para deixar muito claro, tanto para o mundo como para si mesma, quem é cristão e quem não é. A igreja, ela está incumbida, e eu falo de sua membresia, de mostrar ao mundo o que é ser um verdadeiro cristão. Vimos sobre o auto-engano, conversão, regeneração e a certeza, a segurança da nossa salvação. Que todos nós que passamos por isso, que passamos por essas mensagens, possamos tomar posição diante de Deus como um verdadeiro cristão. E a partir daí, nós possamos utilizar das mesmas palavras do apóstolo Paulo, quando a morte já estava batendo a sua porta. Paulo, ele disse: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Quando, irmãos, o final da nossa vida chegar, depois que tudo que ouvimos, possamos ser capazes de dizer a mesma coisa. Que possamos descansar, queridos irmãos, nos braços do Senhor e passarmos a viver esta segurança nele somente. Eu sou um verdadeiro cristão? Se a sua segurança estiver exclusivamente em Jesus. Feche seus olhos. Ore ao Senhor, converse com Ele, confesse a Ele os seus pecados mais uma vez, e diga: Senhor, eu olho para os horizontes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro, irmãos, vem do Senhor. Deposite a sua segurança em Jesus. Porque é esta segurança, nele, que dará a certeza de que você é um cristão.